E os diferentes significados do Leão de São Marcos? Para quem não sabe, o Leão de São Marcos é o tradicional símbolo dos Vênetos, da Sereníssima República de Veneza. Você está vendo o Leão de São Marcos, inclusive, aqui atrás, né, na bandeira aí dos Vênetos, da Sereníssima República de Veneza, essa bandeira tradicional, né, bandeira vermelha com o leão dourado. Esse aqui é o Leão de São Marcos, porém, nem sempre ele é assim, né? Ele tem diversas facetas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo aqui, sobre todas as representações do Leão de São Marcos, representações tradicionais do leão. Fica até o final e aproveita para já deixar a sua curtida, para se inscrever no canal e obviamente já deixa o seu comentário também. Não esquece de deixar seu comentário no vídeo, porque ele é muito importante. Sem seu comentário o canal não cresce, o canal ele acaba não expandindo para outras pessoas. Quanto mais comentários tiver aqui, mais o vídeo fica em destaque no YouTube para pessoas que se interessam a respeito disso. Portanto, se você, como eu, acredita que a maior parte, né, das pessoas aí que tem ascendência vêneta não sabem, né, das coisas que a gente trata aqui, que seria interessante que a nossa comunidade crescesse não somente em número, mas em inteligência, né, em sabedoria. Então, seria muito legal que você deixasse assim a sua curtida, se inscrevesse e deixasse sempre um comentário, por mais pequeno que seja, um emoji, alguma coisa assim, em todos os vídeos, para que essas pessoas ali, quando elas estiverem desorientadas, né, na internet, navegando ali, desorientadas, perdidas nesse grande oceano de Itália e não sei mais o que, então, sem querer, elas encontram ali o meu canal e começam a seguir e aprender também, né? E a partir disso a gente consegue realmente criar uma grande comunidade, uma comunidade que não é só grande, né? Porque ter pessoas por ter pessoas, vocês sabem que é meio confuso. Mas agora, quando a gente tem uma comunidade que cresce e ao mesmo tempo ela é consciente das coisas, né? Consciente da nossa história, da nossa cultura, né? Daquilo que tratamos aqui, aí sim, aí realmente é uma comunidade, né? Ter massa é uma coisa, agora ter realmente pessoas ali que, né, são capacitadas para conversar sobre isso, que conhecem realmente a história, a cultura, já é um outro patamar, né? Estamos conversando sobre outra coisa, é um outro trabalho, é um trabalho um pouco maior do que simplesmente agregar um monte de gente que diz sim para tudo, ou enfim, não entende metade das coisas. Aí também não nos vale de nada, né? Precisamos de qualidade também. Vamos lá? Esse aqui é o Língua Mare. Eu sou o Fernando Menegatti, professor de língua vêneta, sou professor mesmo, tenho mestrado. Qualquer coisa, se você quiser estudar língua vêneta, você consegue fazer contato conosco. Escreve aqui para o contato @linguamare.com e aí também, se você quiser conversar um pouco mais sobre o curso, sobre a minha experiência nesse lado, eu vou estar aí sempre disponível para você, para tirar, né, essas dúvidas e esclarecimentos que você quiser. Bem, o leão marciano, isso é, o leão de São Marcos, muito chamado lá por eles como leão marciano, ele na verdade ele nos diz muitas coisas, tá? O leão alado de São Marcos, que é esse que vocês estão vendo aqui atrás, o leão marciano é o símbolo, né, da Sereníssima República de Veneza. Em primeiro momento foi sim símbolo de Veneza e da região do Vêneto. Quase sempre é representado com uma pata colocada sobre um livro. E, inclusive aqui atrás vocês estão vendo que esse, né, é representado com uma pata colocada sobre um livro. Ah, mas que livro é esse, professor Fernando? Que livro é esse? Esse é o Evangelho, pessoal. Esse é o Evangelho, tá? É um livro ali sagrado e tal. É o livro que, segundo a tradição, é a chave, né, para decifrar muitos dos leões espalhados pela cidade e pela região do Vêneto. Olha só, se o Evangelho estiver aberto, ou seja, o livro ali, né, o Evangelho estiver aberto, significa que aquele leão foi esculpido ou desenhado quando os territórios da Sereníssima República de Veneza estavam em paz. E quando falo os territórios, não significa apenas lá no Vêneto, né? A Sereníssima República de Veneza se expandiu por vários outros locais, até fora da Europa muitas vezes. Por outro lado, se for representado fechado esse livro, significa que a República estava em guerra.
né? Estava em guerra. Não só isso, segundo alguns, se o leão estiver em outra cidade, o livro assume um significado diferente, aberto para os municípios obrigados a pagar impostos à República dos Vênetos. Então, se o município tinha que pagar impostos, o livro ficava aberto nesse município. O leão era representado assim. E fechado, com o livro fechado, era sempre para os municípios que, por outro lado, não eram obrigados a pagar impostos, tá bom? Então, por quê? Não, por diferentes méritos, né? Principalmente por conta de guerras. Existiam aí locais fora do Vêneto que eram locais muito fiéis, locais muito, digamos, dispostos, né, a fazer guerra pela Sereníssima. Nós tivemos muitos locais assim, muito fiéis até o final da Sereníssima República de Veneza, e esses locais eram reconhecidos com a isenção dos impostos e, portanto, ali o leão ele ficava com o livro fechado, né, para esses municípios, não precisava pagar impostos. Na realidade, não há fontes, né? Não há fontes certas, e todas essas declarações aqui parecem fazer parte da tradição oral vêneta. Os vênetos sempre tiveram uma tradição oral muito forte, tá bom? Então isso vocês vão encontrar na história. Se os vênetos não tinham leis escritas, eram leis orais segundo a tradição milenar. Então, aqueles homens que estavam lá no maior conselho, né, ou no menor conselho, mas geralmente eles estavam no maior conselho quando se tratando da Sereníssima República de Veneza, eram como senadores que mantinham a tradição ali e pessoas que precisavam ter tudo aqui na cabeça segundo a tradição milenar, tá bom? Então, as leis não eram escritas, eram leis orais. Mas, aí, como diz também a pesquisa que eu fiz, o simbolismo que gira em torno do leão marciano, ou seja, o leão alado de São Marcos, é igualmente fascinante. Olha só, a estátua do leão, ela representa uma besta alada em bronze, outrora dourada, também, né, com uma rica juba que avança com as mandíbulas bem abertas. A figura representa, então, um dos ícones e símbolos mais sortudos de todos os tempos entre o Oriente e o Ocidente, dando ao leão alado sua própria identidade com o Estado vêneto, ou seja, a nação vêneta. Com o tempo, o leão tornou-se não apenas o símbolo, mas o selo e a garantia do caráter dos vênetos, reproduzido em moedas, estandartes, pinturas, afrescos e nas portas e praças das cidades pertencentes à Sereníssima República de Veneza. Nos meses que se seguiram à queda da República de Veneza, em 1797, seus leões de pedra se tornaram alvos dos inimigos que destruíram cerca de 5.000. Estamos falando, obviamente, dos franceses, os inimigos, né? O leão que caminha. Então, existe também, se vocês forem perceber, em muitos desenhos, em muitas figurações, existe o leão alado, mas ele está caminhando, reconhecido também como o leão ambulante. Olha só, o leão ambulante costuma ser representado de perfil enquanto marcha, apoiado em 3 patas e com a 4ª tocando o livro, o Evangelho, tá? Que pode ser aberto ou fechado. É frequentemente encontrado esculpido em monumentos públicos, como as paredes ou portas de entrada da cidade ou acima das colunas nas praças principais, não apenas em Veneza, em todos os locais, tá? Mas também em seus territórios do interior ou nas possessões da Ístria e da Dalmácia e nas ilhas gregas, como um sinal imediatamente reconhecível do domínio da Sereníssima. E, de fato, esse leão ainda está nesses locais aqui, principalmente nas ilhas gregas, ainda se encontra. Quando vemos um leão andando, o leão ambulante, né, prestamos atenção onde ele põe as patas. Até o século XVI era representado principalmente com as patas na água, para mostrar o poder marítimo dos vênetos. Posteriormente, com a expansão no continente, passou a colocar as patas anteriores na terra para indicar a duplicidade dos seus domínios com o estado terrestre e o estado marítimo. Existe também outro tipo de leão semelhante ao andante, o ambulante, que é o leão rampante, de perfil em pé sobre as patas traseiras e com as patas dianteiras segurando o livro e a espada, pronto para golpear quem tentar se interpor em seu caminho. E aqui
últimas informações, existe também o leão em Moeca. O leão em Moeca é envolto em suas asas como se fosse um anjo. Sua forma circular era, portanto, perfeita para selos, brasões e moedas e também para ocupar o espaço no centro do estandarte da própria Sereníssima República de Veneza. A cauda atravessa o corpo e quase parece sair da água, lembrando as origens da cidade, né? Cidade ali saindo da água, Veneza. Né? Os territórios da República de Veneza, em sua expansão máxima, incluíam o Vêneto, né? Todo o território do Vêneto, parte do Friuli e Lombardia, Ístria, Dalmácia e muitas ilhas nos mares Adriático e Mediterrâneo, incluindo Chipre e Creta, Peloponeso, as costas do atual Montenegro e Albânia. Embora tenham passado mais de 2 séculos desde o seu fim, do fim da Sereníssima República de Veneza, e tendo em conta o trabalho destrutivo dos vândalos do exército de Napoleão, surpreendemos-nos ao constatar que ainda existem muitos leões visíveis por quase todo o lado nos domínios da Sereníssima República de Veneza e também nos antigos domínios dela. Alguns são originais, enquanto outros são fabricações modernas, tá bom? Por conta da destruição aí desses caras chatos. É por isso que encontramos leões alados nas colunas da Piazza dei Signori, em Vicenza, e na Piazza delle Erbe, em Verona, nas portas de entrada de Santi Quaranta e San Tommaso e Treviso, nas paredes no castelo de Heraklion, em Creta, na porta de Terraferma, em Zara e em outros lugares na Itália e também aí no exterior. O leão de São Marcos, uma curiosidade, né? O leão de São Marcos está presente ainda hoje no brasão da Marinha Italiana, junto com as outras 3 repúblicas marítimas italianas. A Itália teve 4 repúblicas marítimas, e elas vão aparecer aqui. A primeira, vocês sabem, é a nossa, Sereníssima República de Veneza, e também teve Gênova, com a cruz vermelha sobre o fundo branco, Amalfi, com a cruz branca sobre o fundo azul, e Pisa, com a cruz branca sobre fundo vermelho, tudo encimado por uma coroa torreada. O brasão da Força Aérea Italiana também é composto por 4 quadrados, um cavalo alado azul, um grifo rompante vermelho, um trevo verde de 4 folhas e no canto inferior direito, sobre fundo roxo, o leão de São Marcos em majestade com espada e livro fechado. Uma homenagem à 87ª Esquadrilha Sereníssima, protagonista de um dos episódios mais significativos da história da aviação militar italiana, o famoso voo sobre Viena. Por fim, é o símbolo, óbvio, né, do regimento da Lagoa da Sereníssima, que tem como brasão um campo azul e um castelo com 2 torres, com a antiga bandeira de São Marcos sobre fundo vermelho e com um leão alado dourado acenando para a esquerda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te convido para fazer parte da Masterclass no mês que vem, dia 8 de julho de 2023. É um sábado às 10 horas da manhã, Masterclass, uma aula, né, um curso ali, com um professor do Vêneto. Você precisa fazer a sua inscrição. Se inscreva aqui no contato@lenguamare.com, mandando um e-mail, manifeste o seu interesse, a gente vai encaminhar você para a sua inscrição. Caso quiser fazer parte do curso de Língua Vêneta, também pode escrever aí por e-mail, eu te dou todas as informações pertinentes a respeito disso. Me deixa aí seu comentário, você sabe que é importante e, óbvio, não esquece do seu like. Tchau, tchau, Strucon.